Bom, gente, a situação está pegando fogo nos bastidores das celebridades. Olha, é um verdadeiro barraco. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que Zilu, a ex-esposa do cantor Zezé de Camargo, e Graciele Lacerda, a atual. Sabe aquela história de que o tempo cura tudo? Pois é, essa não é uma delas. A situação entre as duas está mais quente do que nunca, e quem está acompanhando tudo de perto garante que tem coisa grande vindo por aí. Primeiro, deixa eu te contar. Zilu, que nos últimos anos estava morando nos Estados Unidos, sumida do Brasil, voltou com tudo. E parece que o retorno dela está causando uma revolução no círculo de Zezé, Graciele e tudo mais que envolve essa história toda. O detalhe que todo mundo está comentando é que Zilu não está apenas voltando para um tour simples, não. Ela está circulando pelo Brasil com a mesma energia de antes, e esse tipo de presença está deixando Graciele, a atual mulher de Zezé, extremamente desconfortável. Mas, gente, vocês sabem como é esse mundo de celebridade, né? Todo mundo se expõe, se arruma, se aparece, mas o que está pegando mesmo é a forma como Zilu está se mostrando tão à vontade. Graciele, que estava tomando conta de tudo, se vê agora ameaçada pela presença da ex-esposa de Zezé. E as coisas não estão nada bem entre elas. O que ninguém esperava era que a situação fosse tão tensa. Graciele, que até então vinha se mantendo nos holofotes, com suas postagens e vídeos, tentando se mostrar poderosa, começou a sentir o peso da pressão. Para ela, a volta de Zilu ao Brasil não é só uma visita inofensiva. Ela vê isso como uma afronta direta, uma tentativa de Zilu reconquistar tudo o que tinha antes: o status, a visibilidade e, claro, a atenção de todos. E isso, gente, é algo que Graciele não pode admitir. Ela sempre teve o controle. E agora que Zilu está voltando com toda essa força, a paz que Graciele acreditava ter conquistado começa a desmoronar. A situação é ainda mais tensa porque, até recentemente, Graciele estava lidando com as críticas do público e com uma série de julgamentos nas redes sociais. Agora, ela vê a Zilu, com aquele sorriso no rosto, postando vídeos alegres e transparecendo uma felicidade que Graciele acha que deveria ser sua. O pior é que, para complicar ainda mais as coisas, Zilu não parece se importar com as reações que seu retorno está gerando. Ela está absolutamente tranquila e, aparentemente, sem pressa de ir embora. Isso está deixando Graciele fora de controle e ela não sabe mais como reagir. Tudo o que ela queria era um pouco de paz e segurança em sua vida, mas parece que essa paz foi embora com a volta de Zilu. A tensão entre Graciele e Zilu está se tornando cada vez mais insustentável, e quem acompanha as redes sociais dessas duas não pode negar. A guerra é real. A situação ficou ainda mais explosiva quando Graciele decidiu fazer um desabafo público. E claro, as palavras não foram nada amigáveis. Ela deixou claro que não aguenta mais ver Zilu se exibindo e se mostrando tão à vontade, como se ainda fosse dona do pedaço. Mas, ao mesmo tempo, Graciele tenta manter sua imagem intacta, tentando convencer a todos de que não está incomodada com nada do que está acontecendo. No entanto, os fãs de Zilu não perdoaram e começaram a atacar Graciele nas redes sociais. E olha, a pressão está insuportável. Graciele foi chamada de interesseira, de aproveitadora e, o pior, começaram a relembrar alguns detalhes da relação dela com Zezé, deixando todo mundo em polvorosa. Mas o que deixou Graciele realmente furiosa foi o que aconteceu quando Zilu apareceu em um evento de alto nível, com toda a pompa, e fez questão de compartilhar com seus seguidores o quanto estava feliz. Para Graciele, isso foi uma provocação descarada. Afinal, quem ela pensa que é para aparecer assim, tão bem, enquanto ela está sendo criticada e perseguida por cada passo que dá? A gota d'água veio quando Zilu, em um vídeo recente, começou a falar sobre a importância da paz em sua vida e como estava em sintonia consigo mesma, parecendo, claro, mandar uma indireta para Graciele. Esse tipo de comportamento de Zilu está deixando Graciele maluca. Ela não aguenta mais a ideia de que Zilu tem a vida que sempre quis ter,
tranquila, bem-sucedida e com Zezé ainda na sua vida, de uma forma ou de outra. Enquanto isso, Graciele tenta manter seu sorriso no rosto e fazer de tudo para parecer que está bem. Mas a insegurança dela é mais do que visível. Tudo o que ela faz agora é uma tentativa de se afirmar, mas o peso da situação parece ser maior do que ela imaginava. Não podemos esquecer da pressão interna na família de Zezé. Dona Helena, mãe de Zilu, também entrou no jogo e fez críticas públicas a Graciele, chamando-a de desrespeitosa. E isso, gente, foi um tiro certeiro. Graciele nunca esperava que tivesse que lidar com Dona Helena nesse nível. A coisa ficou ainda mais tensa e as críticas passaram a vir de todos os lados. A matriarca da família, que sempre foi muito discreta, agora parece estar tomando partido de sua filha, Zilu. E isso só aumentou o desconforto de Graciele. Não só as redes sociais, mas até a família de Zezé está se manifestando contra ela. E com isso, a pressão está cada vez mais forte para que Graciele tome uma atitude. E enquanto isso tudo acontece, Zezé permanece em silêncio. Ele não se mete na briga, mas a verdade é que ele está no meio de tudo isso, com sua imagem sendo cada vez mais questionada. Gente, se Zezé não começar a se posicionar logo, essa história vai tomar rumos muito mais sérios e difíceis de reverter. E, gente, se você pensou que essa história iria terminar em um simples desentendimento entre Graciele e Zilu, se enganou completamente. A situação entre as duas agora não tem mais volta. E a guerra só tende a se intensificar. Zilu, com sua volta ao Brasil e sua atitude desafiadora, parece ter tirado o tapete debaixo dos pés de Graciele. A atual esposa de Zezé, que já estava em uma posição delicada, agora se vê completamente perdida, sem saber como reagir à altura. O que parecia ser uma situação controlada, agora se transformou em um jogo de dominância que ninguém consegue prever qual será o resultado. A rivalidade entre elas ficou ainda mais explícita quando Graciele, em um desabafo desesperado, insinuou que Zilu estava tentando tomar o lugar dela na vida de Zezé. Para Graciele, Zilu ainda é uma presença muito forte, que não só conquistou o espaço no coração de Zezé, mas também no coração dos fãs, da mídia, e agora parece estar querendo tomar a sua posição. E a tensão só aumenta, com Graciele sentindo cada vez mais o peso de ser comparada com a ex-esposa de Zezé. Ela está começando a perceber que as coisas não vão ficar fáceis para ela, e que talvez sua posição de favorita na vida de Zezé seja muito mais frágil do que ela pensava. No meio disso tudo, Zezé está sendo cada vez mais pressionado a se posicionar, mas, por enquanto, ele prefere ficar em silêncio, tentando não entrar na briga. Mas todos sabemos que ele está no centro de tudo, e sua falta de ação pode ser tão prejudicial quanto um lado tomado. A verdade é que essa disputa por poder, visibilidade e, claro, o coração de Zezé está dividindo ainda mais a família. A mãe de Zilu, Dona Helena, continua fazendo duras críticas a Graciele, e isso, meus amigos, é algo que Graciele jamais imaginou ter que enfrentar. A questão agora não é mais uma disputa entre duas mulheres, mas sim uma guerra de gerações, de egos e de uma família dividida. E cá entre nós, está ficando difícil de imaginar quem sairá vitoriosa dessa guerra. Zilu segue com sua postura tranquila, postando vídeos de sua vida aparentemente perfeita e deixando claro que não tem medo da repercussão de suas atitudes. Ela sabe que tem o controle e está disposta a usá-lo da melhor maneira possível. Já Graciele, por sua vez, se vê cada vez mais isolada. As críticas estão vindo de todos os lados e ela não sabe mais como se proteger desse furacão. Ela queria ser a mulher de Zezé, mas agora percebe que está em um jogo mais perigoso do que imaginava. E sem apoio, sua posição parece cada vez mais vulnerável. Gente, a situação aqui ainda tem muito pano para a manga. E a história de Zilu, Graciele e Zezé está longe de chegar ao fim. Só o tempo vai dizer quem será o vencedor desse jogo. Mas, pelo visto, as peças estão sendo movidas para um desfecho que ninguém imagina. Pode ser que essa história termine em mais uma grande reviravolta.
Ou quem sabe, em uma separação ainda mais polêmica. Uma coisa é certa, a fofoca está longe de acabar e com certeza vai dar muito o que falar nos próximos capítulos.